Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa aula de inglês online, tá bem? Tá aqui no canal do YouTube para que vocês possam repetir quantas vezes você quiser essa aula. Se tiver alguma dúvida que estiver passando, coloca aí nos comentários para a gente tentar sanar essas dúvidas para vocês, tá bom? Vamos aqui falar sobre uma palavrinha que vocês ouviram muito ao longo dessa pandemia, ao longo do isolamento. Presta atenção nesses dois cartazes aqui, tá bom? O que nós temos aqui? Live do Luan Santana, live da Marília Mendonça. Essa palavrinha live apareceu constantemente durante essa pandemia. Não só entre os artistas e músicas, né? Mas também os esportistas, até os médicos também utilizavam a palavra, utilizavam o modelo de live para transmitir suas entrevistas, suas consultas, seus shows. Foi uma forma que as pessoas encontraram para manter o distanciamento, o isolamento social e as aglomerações sob controle, tá bom? Mas vamos lá, o que significa, afinal de contas, essa palavrinha aqui, tá? Live. Vamos parar um pouquinho aqui para pensar. Eu vou colocar dois cartazes aqui e eu vou fazer a leitura deles para vocês. Presta atenção. Tá aqui a artista, né, Beyoncé, todo mundo conhece. The Beyoncé Experience Live. Perfeito. Você está vendo aqui live. Agora uma notícia do jornal The Guardian da Inglaterra. How we live now. Opa, how we live now. Por que eu pronunciei live aqui e pronunciei live aqui? Grande pergunta, né? Vamos descobrir por que isso acontece. Vamos lá então. Tá aqui. Você viu próximas lives, lista completa, né? Live do Belmarx, live da Ivete Sangalo e de outros artistas. Está vendo aqui uma apresentação, um show musical. E é isso que a palavra live vai significar para a gente, tá bom? Quando eu pronunciar live, ela vai se referir a um show, uma apresentação, um programa ou qualquer outro evento do mesmo gênero gravado ao vivo e transmitido online, certo? Então, é isso que acontece. O artista vai lá, ou as pessoas envolvidas vão lá e montam a estrutura para transmitir ao vivo um show, uma entrevista ou qualquer outro evento via internet naquele momento, tá certo? Então, live é relativo a show, a apresentação. Já a palavra live, como nós estamos vendo aqui, eu vou fazer a leitura para vocês. I live here. We live in water. Live é uma outra coisa aqui que é um verbo, tá certo? Live significa morar ou viver. I live here, ou seja, eu moro aqui. We live in water, nós moramos na água. Então, tome cuidado, tá certo? Quando eu falar live, significa morar ou viver. Estou falando do verbo. Se eu falo live, estou me referindo ao show, apresentação, certo? Vamos procurar entender um pouquinho melhor essa palavra live como verbo. Então veja, vou passar aqui um exemplo para ficar bem mais claro para vocês entenderem. Olha esse rapazinho aqui. Ele está no Pelourinho, Salvador, e está fazendo a apresentação dele. My name is Denilson. I live in Salvador. Então veja, por que ele pronunciou aqui live e não live? Porque é um verbo. Porque ele está falando o quê? Está se referindo a moradia. Eu moro em Salvador. O verbo live ele é muito fácil de ser conjugado. Olha essa tabelinha aqui. Repara que ele não tem mudança, né, nas pessoas. I live, eu moro. You live, você mora. Deixa eu pular isso aqui. We live, nós moramos. You live, vocês moram. They live, eles ou elas moram. Por que eu pulei he, she, it, lives? Porque esse S aqui não significa plural, tá bom? Isso aqui a gente vai deixar para uma próxima aula explicar direitinho sobre o que se trata. Mas, para traduzir aqui é he, significa ele, lives, ou seja, ele mora. She, que é ela mora. It lives, ele ou ela, para animais ou objetos, it lives, ele ou ela mora, certo? Vamos nos concentrar aqui nessas pessoas. I live, eu moro. You live, você mora. We live, nós moramos.
You live, repete, tá vendo? Só que aqui é singular e aqui é plural. Vocês moram, they live, eles ou elas moram. Aqui sim é plural, tá bom? Ficou claro? Deu para entender aqui? Sem problemas, né? Vamos avançar para um exemplo aqui prático. Se eu tenho a expressão I live in, significa eu moro em tal lugar. Lembrando o seguinte, in é uma palavra que significa em, no ou na, é uma preposição, tá certo? Então, I live in, eu moro em tal lugar, eu moro no tal lugar, eu moro na cidade tal. Um exemplo aqui, I live in St. Pons. St. Pons é uma localidade. Então, eu moro em St. Pons, certo? Se eu quiser falar, por exemplo, eu moro na Bahia, I live in Bahia, ok? Agora, I live in a, olha esse azinho aqui, o que significa esse azinho? Bom, tem um significado. A é uma palavra que significa um ou uma em inglês, tá certo? A, um ou uma é um chamado artigo. Então veja, house, vocês estão vendo aqui o que significa uma house, tá bom? I live in a house, ou seja, eu moro em uma casa. Flat, flat é um apartamento, eu moro em um apartamento. Então não se esqueçam dessas duas palavrinhas aqui, tá bom? In, em, no, na, a, um ou uma, certo? Olha o exemplo aqui, bem prático agora pra gente, porque eu tenho uma pergunta que todo falante de inglês faz em algum momento. Tá conhecendo uma pessoa nova, seja no trabalho, seja na escola, tá certo? Where do you live? Where do you live? Onde você mora? Vou passar aqui uma imagem para vocês. Uma cidade muito familiar para a gente, não é verdade? Salvador. Vamos supor que uma pessoa pergunte para você, Where do you live? Você, morador de Salvador, como é que responderia essa pergunta em inglês? Exatamente. Se você pensou I live in Salvador, perfeito, tá bom? Repite. I live in Salvador. Perfeito. Agora, essa outra imagem aqui, nós estamos vendo uma, exato, casa, que significa house em inglês. Se uma pessoa perguntasse Where do you live e você quisesse responder eu moro em casa, como é que você diria isso em inglês? Exatamente. Se você pensou I live in a house, acertou. Eu moro em uma casa. Repeat. I live in a house. Repara que o in e o a falam quase juntos ali, né? I live in a house, tá bom? Então eu moro em uma casa. Não vá se esquecer então do que significa in e nem do que significa a, tá certo? Outro exemplo aqui para a gente finalizar nossa aula de hoje. We live in Bahia. Então aqui nós temos 3 baianas e elas estão dizendo, uma delas está dizendo We live in Bahia. We, que significa nós, tá certo? Live, que vai morar, nós moramos na Bahia, tá? Não ceda à tentação de falar live, tá bom? Live é o show, a apresentação, o verbo para morar, live, ok? E aqui um grupo de pessoas também, they live in Brazil. They live in Brazil, ou seja, eles moram no Brasil. Se vocês repararam bem, nome de cidade, de estado, geralmente nós deixamos ali como é, tá certo? Como é na grafia original. Nomes de países, alguns países continuam iguais, muito parecidos, né? Ou tem lá umas mudanças também, né, na grafia em inglês. Aqui no caso de Brasil, nós temos o Z, Brasil, muda a pronúncia também. Em vez de você dizer Brasil, você fala Brasil, com Z aqui no final, certo? Então, concluída a nossa aula de hoje,